Graça e paz, irmãos, tudo bem? Hoje nós iremos iniciar de novo na nossa célula. Vai ser a primeira semana de célula e todos nós vamos estar firmes lá, né? E hoje a palavra da nossa célula se chama A Fé é o Caminho para a Restituição. Amém? Nós temos uma palavra de Deus, né? Nós queremos esse ano, que é o ano da restituição. Deus vai restituir tudo para nós, amém? Mas não receberemos isso de uma maneira passiva. É necessário de desistir do nosso vitimismo. É uma coisa que o mundo tem muito hoje, de se vitimar, né? Isso não vai ajudar nós em nada. Não é porque não aconteceu no ano passado que não vai acontecer esse ano. Recebemos a maior bênção que poderemos receber. Fomos salvos da condenação eterna. Agora, se Deus não poupou o seu próprio Filho, o que ele vai poupar para nós? Amém? Quando o povo estava no Egito e Deus havia liberado o anjo da morte, Deus mandou que passasse o sangue sobre os umbrais. Simplesmente uma confissão positiva não resolveria nada. Deus é fiel para sustentar a sua palavra e sua aliança. Quando Davi vai contra Golias, ele diz: quem é esse filisteu incircunciso? Né? Davi tinha certeza da vitória, porque ele estava debaixo da aliança e Golias não. Tem algo maior para você. Nós não estamos brincando de ser crente. Se olho para mim, me deprimo, né? Quando olho para os outros, me iludo. Quando olho para as circunstâncias, me desencorajo. Mas quando olho para Cristo, me completo. Irmãos, o segredo está aí. Nós devemos olhar para Cristo e não olhar para nós mesmos, né? Lá em Gálatas 2:20 fala: esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Irmãos, a fé não é a fé em nós, é a fé em Cristo. Quem é Cristo? Amém? A fé é algo extremamente importante. A batalha para a qual nós somos chamados é a batalha da fé. O bom combate é o bom combate da fé, irmãos. O inimigo, né, ele usa uma tática, né, muito sagaz, né? Ele fala em nosso ouvido, ele manda pensamentos. O inimigo não pode ouvir nossos pensamentos, mas ele pode mandar pensamentos para nós. E ele manda esses pensamentos em primeira pessoa, para nós acharmos que esses pensamentos somos nós e nós alimentarmos esse pensamento, né? Quem controla seu pensamento controla a sua vida. Se você está pensando algo muito, irmãos, controle isso, muda esse pensamento. Eu não vou dar conta, eu não vou poder, eu não posso, eu nunca vou ser alguém na vida. Irmãos, esses pensamentos não são seus, são do inimigo. Amém? A fé é a chave. Se você não tem fé, como avançar, né? Quando o diabo consegue lançar dúvida em seu coração, por exemplo, a respeito do amor de Deus, é que você ficará paralisado. Já não conseguirá orar mais, não conseguirá crer por milagres, porque agora a dúvida do amor de Deus, quem tem dúvida do amor de Deus não conseguirá ter fé para pedir coisa alguma. Você fica pensando, será que eu mereço, né? Tem uma piada, né? Que fala assim que 3 irmãos estavam juntos, né? E resolveram, não, vamos confessar pecado aqui, nós 3, né? Vamos confessar pecado. Um deles falou assim: meu pecado é o adultério. Infelizmente, meu irmão, eu adultero, né? Eu não sou fiel à minha esposa. O outro chegou assim: não, meu problema é o roubo, né? Eu roubo demais, irmão. Eu roubo a minha empresa, eu roubo a minha igreja, né? E o outro fala: minha fraqueza é sou muito fofoqueiro, não consigo guardar segredo. Sabe, irmão, todos nós temos defeitos. Se for para nós mesmos, por nós mesmos, nós nunca vamos dar conta. Por isso nós não podemos olhar para nós. Nós devemos olhar para Cristo. Amém? A palavra de Deus fala assim, em Hebreus 11:6, fala assim, que o justo vive pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé em quê? A fé em Cristo, que Ele morreu por nós. Amém? A palavra em Hebreus 11:2 e ao 3 fala assim:
Pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que visível veio a existir das coisas que não aparecem. Irmãos, nós precisamos ter fé nessa palavra. Amém? Nós estamos na plenitude dos tempos, irmãos. Vivemos hoje o tempo de cumprimento das promessas, nas quais esses homens, todos os homens do passado creram, né? A promessa que eles criam era a volta do Senhor. Estamos às portas, irmãos, né? Estamos no terceiro dia, né? Mas aí que está a questão. Você vai ter a fé de Abraão ou a fé de Tomé, né? O Abraão creu antes de ver as coisas. Tomé não. Tomé que tinha que tocar para saber ver as coisas, irmãos. E aí, qual vai ser a sua fé, né? A fé é uma atitude de coração, uma convicção. Quem sabe que Deus cura tem uma postura, mas quem tem a convicção de que Deus realmente cura, manifesta essa atitude, que procede do coração. Você pode ter a fé de Abraão ou a fé de Tomé. Há 3 tipos de fé na Bíblia. A fé para a salvação é o primeiro tipo de fé. Aqui recebemos para a salvação, que Jesus morreu por nós, né? É o dom da fé. O segundo tipo de fé é o dom da fé. Paulo diz que o Espírito concede muitos dons a um deles, e o dom da fé. Muitos irmãos possuem esse dom. É a fé para a vida cristã, né? A fé da vida cristã é a fé para crescer em Deus, para vencer o diabo, subjugar as obras da carne. Essa fé que permite ver cumprimento da promessa de Deus para a vida nossa, né, irmãos? Você deve ter essa fé. A diferença entre fé e esperança. 1 Coríntios 13 fala assim que agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Entre estes 3, porém, o maior destes é o amor. Muitos confundem fé com esperança, mas eles não são a mesma coisa. Uma coisa é esperar a bênção de Deus, outra coisa é crer pela bênção. Amém, irmãos? Nós temos que crer que Deus está nos abençoando todo dia. Amém? Alguns que acham que é perda de tempo ir ao culto, mas os cultos são importantes. Sabe por quê? Porque somente lá nós criamos fé, né? Temos fé. Em Romanos 10:17 fala assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Irmãos, nós precisamos ouvir, sabe, sobre Cristo, para ter fé. Infelizmente, nosso coração é enganoso e ele esquece rápido as coisas. Mas somente pela fé podemos viver essa vida em Cristo, né? No culto nós oramos em línguas, irmãos. A Bíblia fala assim: vós, porém, amados, edificai-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Orando no Espírito Santo é orando em línguas, né? Lá em 1 Coríntios 14 fala: porque se eu orar em outras línguas, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Nós estamos orando no Espírito, nossa mente não entende, mas nosso Espírito recebe. Irmãos, e como é difícil orar em língua sozinho, viu? É muito mais fácil quando estamos com os irmãos, amém? E lá no culto nós também podemos dar o testemunho do resultado da nossa fé, né? Falar um para os outros, sabe? Como isso aumenta a nossa fé, amém? Decida ver o invisível através da fé, irmão. Chame a existência em sua vida as promessas de Deus. Peça, creia e receba o que você tem pedido ao Senhor neste ano de restituição e das coisas boas, irmãos. Amém? Eu creio que este ano vai ser o ano da restituição na sua vida. O ano que Deus vai dar tudo que vocês precisam. Amém? A palavra de Deus fala assim, que um leproso, né, chegou para Deus e falou assim: se você quiser, né, você pode me curar, né, irmãos? Então ele fala isso porque ele duvidava que Deus queria. Ele não duvidava que Deus podia, mas que duvidava que ele queria. Irmãos, creia, Deus pode e Ele quer uma mudança na sua vida. Amém? Essa é a palavra da célula de hoje, né? Tenha um dia abençoado e cheio da presença de Deus. Dê um joinha no vídeo, compartilhe, comente, né? Se você viu até aqui o final do vídeo, comenta aí se você viu até o final, sabe? Leia a Bíblia, medite na palavra, ore e tenha comunhão com os irmãos, especialmente hoje no dia de célula. Amém? Tenha um dia abençoado.